meu canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes de começar a trazer as informações, peço para você deixar aquele like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Bom, galera, a situação é a seguinte: Copa do Mundo tá chegando aí, disputa de terceiro lugar no sábado e a finalíssima entre França e Argentina no domingo. Vai lá na stake.com, se cadastra, usa o meu cupom promocional Futebolaço, que você ganha bônus aí no seu primeiro depósito. A stake.com é um dos maiores sites de apostas do mundo, parceira e oficial do UFC, do Everton da Inglaterra, e tem as melhores odds do mercado. Além disso, eles têm jogos de cassino, NBA, tênis e várias modalidades de esporte para você estar podendo apostar. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Se cadastre lá e não esqueça de utilizar o meu cupom promocional Futebolaço. Bom, galera, a situação é a seguinte: vamos atualizar as últimas do mercado. A expectativa é que hoje Pedro Raul e também Patrick de Lucca sejam anunciados de forma oficial pelo Vasco. Os jogadores estiveram no CT Moacir Barbosa ontem. Documentação do Pedro Raul, tem fuso horário daqui para o Japão. O companheiro Vene Casagrande, na parte da tarde, informou que o Vasco ainda não tinha enviado o documento para o Japão. Depois o próprio Vene, na parte da noite, confirmou que o documento foi enviado. E o companheiro Flávio Dias até confirmou que já foi tudo acertado. E aí, né, tem essa diferença de fuso aí de horário. Agora no Brasil são 10h50, agora lá são 10h50 da noite. Então já foi feito o trâmite todo. E na parte da tarde hoje é bem provável que o Vasco faça o anúncio, tanto do Patrick de Lucca como também do Pedro Raul. Pedro Raul, que inclusive encontra-se no Rio, mantendo a forma, tem treinado numa academia aqui no Rio de Janeiro, no Recreio, para ser mais preciso. Vários atletas, inclusive, têm mantido a forma nesta mesma academia, e ele teve ontem até no CT Moacir Barbosa. 3 anos de contrato, 2 milhões de dólares. O Vasco conseguiu reduzir 1,5 milhão de dólares na pedida da equipe japonesa, que era 3,5 milhões. Inclusive, o Pedro Raul tinha uma proposta financeiramente melhor para jogar no Cruz Azul, mas optou no projeto do Vasco, acreditando que aqui também ele tem mais visibilidade para a seleção brasileira. Lembrando que o Tite falou muito do Pedro Raul nessa temporada. Tem uma entrevista, inclusive, que ele deu lá pro 3 na área, canal do Thiago Life e do meu parceiro aí, Eduardo Fui Clear, e ele falou muito que o jogador, ele até brincou falando que o Pedro Raul é o Fred atualizado. O Fred, que aposentou recentemente do Fluminense, é um jogador muito alto, presença diária, mas ele é técnico, ele sabe preparar a jogada, ele tem bom trato com a bola, e o Tite já estava observando. Agora vai ser mudado o comando técnico da seleção brasileira, mas o Pedro Raul já era um jogador observado pela seleção. Então, ele vê o Vasco com bons olhos, pensando em amarelinho. Patrick de Lucca, inclusive, ontem se despediu de forma oficial nas suas redes sociais do Bahia. Eu até trouxe para vocês a nota do jogador. Outras situações: atacante Wesley do Palmeiras, 23 anos de idade, completa 24 anos agora na virada do ano. Ele está avaliado em 7 milhões de euros aí no Transfer Market. Ele tem contrato com o Palmeiras até o final de 24 e o jogador é representado por Paulo Pintombeira. E o Paulo acha que seu atleta tem que ter mais novos ares. No Palmeiras a concorrência é muito forte. O Wesley vem atuando com regularidade, mas ele quer se firmar, quer ser titular num time. Ele jogou, não à toa, 43 jogos nessa temporada com o Palmeiras, deu 5 assistências e marcou 3 gols. O Palmeiras campeoníssimo aí nos últimos anos, e ele é um jogador que sempre atua com regularidade, mas ele quer dar um passinho a mais na carreira e ser titular. Vasco, Cruzeiro e Bahia disputam a situação do jogador. Inclusive, essa informação foi dada ainda lá no final do mês de novembro pelo André Hernan, que é um jornalista competentíssimo, era até do Grupo Globo, até o meado do ano acabou saindo, está tocando a sua carreira agora de forma independente, e foi confirmada recente agora pelos companheiros da UOL Esporte. Então tem uma queda de braço entre Vasco, Cruzeiro e também Bahia. Beleza? Outra situação, informação dada pelo companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, que o Tajeres de Córdoba recusou a proposta do Vasco pela compra do Diego Valois, atacante colombiano de 26 anos de idade. O Vasco tinha feito uma proposta de 2 milhões de dólares e, segundo apurou o companheiro Flávio Dias, o Vasco ofereceu o Carlito Palácio também no bolo, uma grana mais o Palácio. Eles não aceitaram o Palácio, não tem interesse na contratação do jogador. O técnico lá não gostaria de liberar o atleta, ele já vem querendo sair do Tajeres, já tem 2 temporadas, e o presente já prometido
vender o jogador. Mas vai ter que aumentar a quantia. E segundo apurou o companheiro Flávio Dias, o Vasco prometeu retornar com uma outra proposta, uma proposta superior que foi apresentada para ver se vai dar negócio. Agora um outro jogador, informação dada com exclusividade pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos ontem no final da noite também, é o meia uruguaio Franco Fagundes. Ele tem 22 anos de idade, é o camisa 10 do Nacional do Uruguai, está avaliado hoje em 8 milhões de euros, é o que os uruguaios estão pedindo, e tem uma concorrência muito grande. O Vasco procurou o jogador em duas oportunidades, uma primeira sondagem em maio, feita pelo Vitor Bastos, chefe scout do Vasco, e depois, no final do mês de outubro, pelo Sebastian Ares, que é chefe scout já do grupo da 777. Eles elogiaram muito a forma como o Vasco fez o contato, inclusive tendo muita informação do jogador, mas a concorrência é forte. Tem equipes aí da Europa querendo o jogador, o Vasco vai ter que entrar numa queda de braço. Eu acho que dificilmente o Vasco consegue chegar nos 8 milhões de euros, mas é um jogador que agrada muito ao Vasco da Gama. Alex Teixeira, informação dada ontem à noite pelo companheiro Joel Silva do Lance. A situação do Alex Teixeira realmente, galera, tá caminhando para que ele não fique no Vasco da Gama. Inclusive, a proposta que foi feita pelo Vasco é para ele ganhar o mesmo valor que ele ganhava quando veio jogar na Série B e por um ano de contrato. Não é exatamente isso que está emperrando o acerto. A esposa do jogador não quer permanecer no Rio de Janeiro e aparece um outro clube interessado agora no Alex Teixeira. Segundo apurou Joel Silva, esse outro clube é o Corinthians. Lembrando que o Cruzeiro já consultou a situação também do atleta. Aparentemente, o futuro de Alex Teixeira não será dentro do Vasco da Gama, beleza? Agora, caminhando para a reta final, tá se tendo uma discussão muito grande hoje. Trouxe para vocês ontem, 14 conselheiros protocolaram na Secretaria do Vasco uma reclamação concernente às promessas feitas pela 777 e até agora nenhum jogador apresentado. E vamos discutir então um pouco esse processo de contratação no Vasco. A galera reclama que está muito lento e eu concordo que realmente eu estou achando muito lento. Inclusive eu acho que o principal erro do Vasco tem sido a forma como tem se comunicado com a imprensa e com o seu torcedor. Mas enfim, uma pergunta interessante que foi feita na entrevista do Barbieri é como funciona esse processo de contratação dentro agora de um clube empresa. Então eu vou deixar com vocês o Maurício Barbieri comentando essa situação. Em relação a como funciona, tá? Existe uma série de processos, vamos dizer assim. Eu acho que eu nem sou a pessoa mais indicada para estar explicando isso. Talvez o Paulo em algum outro momento possa explicar para vocês, mas o clube possui um departamento de mercado, ou seja, profissionais que vão buscando os jogadores dentro de características que se espera, dentro de características que são discutidas. Da minha parte, o que eu posso falar é que existe uma relação muito próxima e uma troca constante entre eu e o Paulo sobre aquilo que a gente quer de características de jogadores. Isso envolve nome, perfil de idade, uma série de coisas. A gente está todo momento trocando isso. E a gente, claro, debate os nomes, debate tudo aquilo que a gente entende que seja o melhor. Depois tem as questões financeiras, tem as questões contratuais, tem uma série de coisas que aí eu já não entro, aí é o Paulo que toca, e a gente tem tido sim uma proximidade muito grande, tem tido uma troca constante, e a ideia, volto a dizer, é que a gente possa ser o mais assertivo possível. Em relação a que tipo de equipe o torcedor pode esperar, a ideia é que a gente consiga montar uma equipe que seja bastante competitiva, que consiga competir com os adversários. E isso envolve não só o potencial e a qualidade dos jogadores, mas o que a gente vai ser capaz de desenvolver como trabalho também. Então a ideia inicial é ser competitivo, né? E a partir daí o tempo vai dizer o quanto a gente consegue alcançar mais ou não. Galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Processo, procedimento, mudança de estrutura, divisão, quer ser mais assertivo. Enfim, eu sei que de fato essa semana agora o mercado acelerou, pegou fogo, vários jogadores aí sendo anunciados em vários clubes, as contratações de fato começaram a sair, e o Vasco, que acabou o campeonato uma semana antes dos demais e em tese já está monitorando o mercado desde o meio do ano lá com a chegada da 777, até agora não anunciou ninguém. Que espero que quando anunciar também sejam ótimos jogadores e fala aí, a gente demorou, foi por causa disso aí. E no final, se vir bons jogadores, todos nós vamos ficar felizes. É isso.
1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E na parte da tarde eu chego aí com o nosso segundo vídeo do dia. Valeu, fui!